Olá, muito bom dia. Que bom estar com você nessa manhã de domingo, na nossa escola dominical. Bom dar continuidade aos nossos estudos sobre Eclesiastes. Tem sido um tempo muito proveitoso, particularmente para mim, estar com você, jovem, estar nesse momento um tanto quanto diferente, né? As nossas classes dentro de casa, cada um na sua casa. Enfim, tem sido um tempo diferente, porém, em tudo nós podemos glorificar o Senhor e não é diferente agora. Estando em casa, ouvindo essa aula, nós podemos glorificar o Senhor. E o meu convite para você é isso: glorifique o Senhor aí nesse tempo, aproveite esse tempo, que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele tem falado comigo, e que esse tempo seja de honra e glória ao Senhor. Meu querido, eu queria falar com você hoje sobre Eclesiastes capítulo 9, dos versos 1 a 3, versos 1, 2 e 3, e diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham de um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme em fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Antes de mais nada, eu gostaria de orar. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Que o Senhor fale ao meu coração, ao coração daqueles que estão me ouvindo. Que Deus, o Senhor, possa transmitir ao nosso coração, ao nosso entendimento, à nossa vida, aquilo que o Senhor pretende com essa exposição. Que nós, ó Deus, possamos ser transformados pela Tua Palavra. Deus, que sejamos confrontados por ela também e que sejamos transformados, ó Deus. Que nós possamos ser abençoados por Ti, para que a nossa vida, Deus, seja uma vida cada vez mais parecida com a vida do Senhor Jesus. Que nós possamos viver para honrar o Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E ele escreve Eclesiastes, ele começa o livro de Eclesiastes aparentemente numa arrogância muito grande. A sensação que nos dá, ou pelo menos a sensação que eu tenho, é que Salomão se esqueceu que um destino todos nós temos. Alguém disse que a única certeza da vida é a morte, e todos nós estamos destinados a morrer. Mas quando Salomão começa a estruturar o seu texto, parece que ele se esqueceu disso. Ele se entrega a uma vida dissoluta, só que ao final do livro, a sensação que nos dá é que ele se lembra de ter aquela sabedoria de Deus para viver de maneira sábia. Então, a transformação é muito clara, é muito nítida na estrutura do livro de Eclesiastes. Porém, nesse texto que nós lemos, esse capítulo dessa aula, da lição de hoje, fala muito sobre isso, essa questão do destino que é comum a todos. Mas será que todos nós temos o mesmo destino? Eu gostaria de começar com essa pergunta. Todos nós, eu, você e qualquer outra pessoa do mundo, nós temos o mesmo destino? Será que todos nós vamos para o mesmo lugar ou vamos enfrentar a mesma situação? Eclesiastes de 1 a 3, ele mostra uma expressão muito interessante, que é o homem debaixo do sol. Essa expressão, ela mostra para nós, e ela tem a dizer para o nosso coração, que estar debaixo do sol é estar entregue a uma vida dissoluta, a uma vida sem a presença de Deus. É viver governado por mim mesmo. Assim como Adão deu um grito de independência junto com Eva no jardim do Éden, ao comerem um fruto proibido, viver uma vida debaixo do sol, aqui para o autor, é esse mesmo grito de independência. É como se eu e você chegássemos diante de Deus hoje e falassem: Senhor, eu me basto,
Eu não preciso do Senhor, eu não preciso dos teus conselhos, eu não preciso das tuas bênçãos, da tua graça. Eu me basto, eu vivo para mim, por mim e através de mim. Essa expressão mostra o quão corrupto pode ser o coração do homem. O profeta disse que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Não só corrupto, mas desesperadamente corrupto e enganoso. Nós não podemos confiar nele. Porém, esse ser humano que se declara independente de Deus, ele tem um destino. E quando nós analisamos as nossas vidas ou a vida das pessoas ao nosso redor, nós percebemos que o senso comum da criação das pessoas é que elas buscam crescimento, conhecimento, prosperidade e prazer. Conhecimento, prosperidade e prazer. Parece que é a busca insaciável do homem. Quanto mais ele conhece, mais ele quer conhecer. Quanto mais prazer ele tem, mais prazer ele vai buscar. E quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele vai buscar. E esse ciclo se torna vicioso a ponto de acabar com a vida de um ser humano. Salomão, ele está vivendo isso, só que ele apresenta para nós uma ideia de que isso não é bom. Quando nós analisamos o contexto inteiro de Eclesiastes 9, se você ler principalmente do versículo 1 ao versículo 12, e você dá continuidade, principalmente a Eclesiastes 12, você vai perceber que Salomão começa a entender que uma vida sem Deus, ela não faz sentido algum, é uma vida desprezível aos olhos de Deus. Uma vida sem a presença de Deus não vale a pena ser vivida. E qual é a razão ou a causa que nos faz viver? Pelo que você tem vivido? Melhorando a pergunta, pelo que ou por qual razão você tem morrido? Nós vivemos uma era onde a juventude hoje, ela busca muito o ter, o conhecer, o viver. Só que o Evangelho de Jesus, ele trata muito mais do morrer do que do viver. O Evangelho é morrer para si mesmo, é tomar a cruz, é se negar. E quantas vezes nós nos perdemos no meio dos nossos prazeres, dos nossos interesses, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor e vivemos como nós queremos ou como nós gostaríamos de viver. Eu me lembro de uma passagem onde Sansão, a Bíblia relata sobre ele que ele já não sabia mais, que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. E eu penso quão miserável é essa vida, você viver achando que tem a presença de Deus e ela não está sobre você. Viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado já é triste. Agora, viver uma vida aparentemente cristã, mas dominada pelo pecado e sem a presença de Deus, eu creio ser pior. Porque nós fazemos coisas para parecerem coisas cristãs, mas a nossa motivação, aquilo que está no nosso coração, está totalmente corrompido, está totalmente caído, não representa mais a vontade de Deus. E Salomão aqui mostra que todos nós vamos morrer, que não adianta vivermos uma vida da mais austera à mais sofisticada, nós vamos morrer. Não importa se você tem muito dinheiro, se você pratica o bem, se você é pobre, se você pratica o mal, se você é casado, solteiro, com filhos ou sem filhos, não importa. Todos nós vamos morrer. E Salomão nos alerta com isso, de que essa vida sem a presença de Deus não vale a pena, porque nós vamos morrer. Alguém disse uma vez algo parecido com: viver sem Deus não seria um grande problema, o problema é morrer sem a presença de Deus. E qual o destino que nós teremos? A morte é certa para todos nós, mas além da morte, nós temos algo, nós temos aquilo que a Bíblia vai chamar de segunda morte.
que nós devemos temer aquele que nós não devemos temer aquele que causa a primeira morte, mas aquele que causa a segunda morte. Deus pode, segundo a sua soberania e seu poder, dar a alguém a segunda morte, que é a condenação ao inferno. Agora, como nós podemos viver uma vida na presença do Senhor? Nós devemos viver uma vida que agrada ao Senhor. E nós podemos ter a certeza da nossa salvação naquilo que o Senhor fez. Não existe obra que seja digna de dar a alguém a salvação a não ser a obra de Jesus. A única obra que nos garante a salvação é a obra feita por Jesus no Calvário. E ter essa salvação mostra que nós podemos viver uma vida, não como o mundo propõe, ou como Salomão está vivendo aqui no começo do livro, uma vida regada por pecados. Nós podemos ter uma vida abençoada. Quando Jesus ele morre na cruz por nós temos o que na teologia nós chamamos de expiação vicária, o sacrifício vicário de Jesus. Isso quer dizer que quando ele morre na cruz, e imagine comigo a cena da crucificação de Jesus. Jesus na cruz com os 2 ladrões ao seu lado. O ladrão que Jesus ele garante a ele que ainda estarás hoje comigo no paraíso. Jesus, ao dizer isso, ele mostra que o pecado estava naquele homem, nele, dentro dele, porém não mais sobre ele. O pecado já não tinha mais autoridade nenhuma sobre aquele homem. O outro ladrão é diferente. Assim como Jesus também é diferente. Porque Jesus é santo e não tem pecado nele, mas ele levou sobre ele os nossos pecados. Por isso, o ladrão que Jesus salvou tem o pecado nele, porém não mais sobre ele. Ele não vive mais sobre a autoridade do pecado. Apesar de pecar, apesar de cometer falhas, esse pecado não domina mais. Jesus é o contrário. Jesus não tem pecado nele, ele é santo. Porém, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tomou sobre si os nossos pecados. E por isso nos garantiu salvação. Porque o pecado está sobre ele, mas não nele, porque ele é santo, ele é puro. Agora, o ladrão que não foi convidado a estar no céu com Jesus, o pecado está nele, como está na minha vida, na sua vida. Porém, ele vive também sob o domínio desse pecado. O pecado está nele e dominando ele. Então, nós podemos nos alegrar na obra de Jesus na cruz, porque essa obra tira o pecado de sobre nós. Nós não vamos parar de pecar. Nós não vamos nos tornar santos e deixar de pecar e viver o resto da nossa vida sem cometer mais nenhum pecado. Não. Mas a autoridade do pecado, a obra de Jesus tomou. Nós não vivemos mais sobre a autoridade do pecado, mas sobre a autoridade de Jesus, da sua palavra. E isso deve nos alegrar de maneira grandiosa. Nos apegarmos às Escrituras, nos aproximarmos de Deus, viver uma vida de completa rendição ao Senhor, deve nos dar alegria, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Eu e você, e todos, sejam santos ou pecadores, nós teremos um primeiro mesmo destino. Todos nós iremos morrer. Porém, um segundo destino, que é a vida eterna ou a condenação eterna, a vida eterna está garantida por Jesus, aqueles os quais Ele comprou antes da fundação do mundo e agora, com seu precioso sangue, nos purifica, nos dá o direito de viver uma vida, apesar de falha e trôpega, nós vivemos uma vida em busca de santidade, em perseverança, em oração, em santificação. Uma vida que nós podemos nos achegar diante de Deus e dizer Abba Pai, porque Ele é o nosso Pai. Todos iremos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas a vida eterna que Jesus nos garante
é por ela que nós devemos viver. Quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Quer qualquer coisa que você faça, façamos em prol de um reino que não é desse mundo, mas do reino de Deus, do reino espiritual. Junte tesouro no céu. Que eu e você possamos nos entregar ao Senhor e viver uma vida cada vez mais próxima, cada vez mais íntima de Deus. Que Ele possa nos chamar de amigos, que nós possamos chamar Ele de amigo e clamar Abba Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Deus, nos dê um entendimento para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz por nós e nos deu vida eterna. O Senhor, ó Deus, morreu pelos seus. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Pai, que eu e os meus irmãos possamos ser abençoados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, influenciados pelo Teu Espírito Santo, guiados pelo Teu poder. Deus, conduzidos pela Tua autoridade, para que nós possamos viver uma vida que se assemelha com o Senhor. Que as nossas ações, que as pessoas que verem as nossas ações, elas possam ver o Senhor. No nosso falar, seja ouvido o falar do Senhor. Deus, no nosso pensar, que sejam os planos do Senhor. Que eu e os meus irmãos possamos olhar para as Escrituras do Senhor e dizer que ela nos basta, não a nós mesmos, não o meu ego, mas que a Tua Escritura, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, Deus, que o Senhor aviva em nós a Tua obra. Em nome de Jesus, ó Deus, nos conduza para que nós possamos entender que nós temos um destino com o Senhor. Nós não estamos desamparados, nós não estamos a esmo, nós não estamos à deriva, mas nós temos um destino. O Senhor trará sobre nós novos céus e nova terra. Deus, nos conduz à Nova Jerusalém, que possamos, ó Deus, estar conectados com o Senhor em todo o tempo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe e bom domingo.